Dando sequência aqui a segunda parte da aula 2, a gente vai primeiro aprender a trabalhar com o operador variação. Tá? Vamos fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez, só que em vez de fazer a dedução da equação diferencial, condições de contorno, via derivada de Ligatô, a gente vai aplicar aqui o operador variação. Tá? Então, vai ficar bem mais palpável, pelo menos na minha opinião, a obtenção dos resultados. E aqui a gente vai mudar nosso probleminha padrão para viga engastada livre, para barrinha engastada livre, para a gente ver como é que funcionam as condições de contorno naturais, tá? Porque a gente vai ver que elas vão surgir lá na integração por partes. Então, a gente viu agora há pouco como a gente perturbou um funcional. Então, basicamente, a gente perturbou ele a partir da solução do seu valor mínimo, tá? do U de x. Fizemos isso com o auxílio aqui do lambda net. Lembrando que o lambda é uma constante escalar e o net é uma função que tem como regrinha ser igual a zero, onde as condições de contorno essenciais são prescritas. Beleza? O operador variacional ele pode então ser visto como aquele termozinho da perturbação, tá? O lambda net. Então, por exemplo, no exemplo da nossa viga, o lambda neta seria a variação da função u e o lambda neta linha seria nossa variação da função u linha. Beleza? Esse operador ele tem algumas propriedades que são análogas às propriedades do diferencial, ou seja, a derivada da variação é igual à variação da derivada, a variação de uma integral é igual à integral da variação. Essa regrinha aqui é bem igual àquela regrinha de diferenciação de uma função elevada a n. Então, por exemplo, derivada em relação a x de uma função f elevada a n. Então, você vai descer o nzinho, vai colocar lá o que está dentro do parênteses elevado a n menos 1 e no final vai ficar igual a isso aqui mais ou menos vezes f menos 1 vezes derivada de f em relação a x. Tá? Então, bem o operador de diferenciação de uma função elevada a n. E por fim a distributiva, eu acho. Variação de uma soma igual a soma das variações. Tá? Então, com essas 4 propriedades aqui das equações 28 a 31, a gente vai conseguir montar lá, obter a equação diferencial e condições de contorno da viga, da barra e dos próximos modelos estruturais que nós formos ver. Tá? Então, aqui a gente vai aplicar o operador variação como exemplo para o probleminha da barra 1D. Só que vamos pegar e tirar aqui o apoio da direita e colocar esse carregamento, tá? Para a gente ver como é que vão surgir as condições de contorno naturais do problema. Então, para esse probleminha aqui que a gente vai ter uma condição de contorno essencial em igual a zero, ou seja, uma condição de contorno no meu campo U, e aqui no outro lado eu vou ter uma condição de contorno natural, tá? Que são aquelas condições de contorno que vão ser, aqui por causa da barra, a condição 1 o linho da parcial, a primeira derivada de 1. Então, o funcionamento da energia potencial é um pouquinho diferente, e agora ele conta aqui com a contribuição desse carregamento. Então vamos lá, vamos pegar e fazer, vamos tentar obter a equação diferencial dessa barrinha. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer a primeira variação do funcional ser igual a zero. Para isso a gente tem que primeiro calcular a primeira variação. Tá? Então a gente vai aplicar o operador variação no funcional. Então, variação do funcional vai ser o quê? A variação daquele termo da integral menos a variação da função U avaliada em L.
Então, basicamente, a gente explicou aí no funcional inteiro. Aquela propriedade. Variação da integral é igual à integral da variação. Coloquei aqui a variação para dentro da integral. Esse termo já está pronto, ele vai ficar constante nas próximas linhas. Agora, a propriedade distributiva. Variação de uma soma é igual à soma das variações. Tá? Então, como EA não depende da variação, ele vai ser só aplicado aqui no linha ao quadrado. E aqui vai aparecer a variação de U vezes Q. E por fim, utilizando essa equaçãozinha aqui 30, a gente consegue calcular a variação do linha ao quadrado. Vai descer o 2, vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar então EA vezes o que tem no parênteses, o linha, vezes variação do linha, menos variação de U vezes Q, e o termo de fora da integral. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar e igualar esse cara a zero. Depois aplicar todas as propriedades e deixar a nossa primeira variação ali do jeito que a gente quer ter, ela igual a zero, e substitui a variação de U por lambda neta e a variação de U' por lambda neta linha. Então, vamos fazer essas substituições. Então, começando aqui, primeiro termo, vamos lá. Vamos trocar então variação de U por lambda neta linha. Desculpa, variação do linha por lambda neta linha. Trocar variação de U por lambda neta. Trocar variação de U em U igual a L por lambda neta avaliado em L. Tá? Aqui vai começar aquilo que a gente fez vocês treinaram lá para o problema da viga. Vai começar a aplicar as integrações por partes novamente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o lambda em evidência. Note que todos os termos da equação vão ter lambda, então ele vai conseguir remover eles da equação. Vamos ficar com esse termo aqui que depende de neta linha, neta e neta avaliada em L. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse primeiro termo aqui e aplicar integral por partes nele, para passar a diferenciação do neta por 1. Porque esse neta vai ficar sem diferenciação, vou conseguir colocar ele em evidência com o do segundo termo. Então, aplicando integral por partes no primeiro termo aqui da integral, vai aparecer o termo do contorno menos o termo que vai remanescer dentro da integral. Então, eu consegui passar a diferenciação do neta para o 1. Então, aqui a gente, quando voltar agora esses caras para a equação anterior, eu vou ter os meus dois termos dentro da integral como função de neta e vou conseguir colocar ele em evidência. Então, fazendo isso, eu vou obter o termo da integral aqui, que vai ser o neta em evidência, então vai ser EA ou duas linhas, menos Q vezes o neta. E vou avaliar aqui agora o termo do contorno em x igual a L e em x igual a 0. Beleza? Então, vamos fazer o que a gente fez no final da aula passada, lá que está acontecendo. O primeiro termo. Para tudo isso aqui ser igual a 0, os três termos independentemente têm que ser nulos. Tá? Então, vamos começar pela integral. Para essa integral ser nula, ou seja, uma função qualquer aqui vezes neta ser nulo, como neta tem uma gama de opções muito grande para ser escolhida, o único jeito que eu tenho de ter certeza que essa integral vai zerar é fazer o termo entre conchetes ser igual a 0. Então, se vocês reconhecerem o termo entre conchetes, ele é exatamente a equação diferencial do problema da barra dele. Beleza? E vamos avaliar então o termo aqui do contorno em L e em 0. Vamos começar com 0, que é mais fácil. Em 0 a gente tem a condição de contorno essencial. Tá? Então aqui a gente sabe que o 0 é igual a 0. O que tem que acontecer com o neta nesse ponto? Eu tenho uma condição de contorno essencial prescrita. O neta tem que ser nulo nesse ponto. Tá? Ou seja, para esse ponto aqui, o neta é igual a 0.
Então 0 vezes alguma coisa, zerou. E para esse ponto aqui, eu tenho uma condição de contorno prescrita em linha. Então o neta linha não necessariamente é 0. O neta não necessariamente é 0. Então ele não precisa zerar nesse neta. Tem uma condição de contorno em linha. Então o neta em x igual a 0 não é necessariamente 0. Beleza? Então se ele não é 0, esse cara aqui então é qualquer coisa. Como consequência, esse cara aqui que multiplica o neta avaliado em L tem que ser 0. O que esse cara que apareceu aqui na minha condição de contorno? Se a gente olhar melhor para ele, vai ser o quê? EA o linha em L vai ter que ser igual a sigma 0. Ou seja, ele vai nos dar a condição de contorno natural no nosso problema. Que a tensão em x igual a L tem que ser igual a essa tensão prescrita, ou seja, sigma 0 é igual a o linha avaliado em L vezes o E. Tá? Então essa condição de contorno é chamada de natural porque ela surge naturalmente na formulação do problema. O responsável por nos fornecer, ou para a gente incluir de forma bem fácil a condição de contorno natural no problema, vai ser a integração por partes. Beleza? Então fique com isso em mente, que vai ser importante mais para frente, quando a gente vai ver alguns métodos de aproximação que não exigem essa integração por partes. Eles não exigindo integração por partes, as condições de contorno naturais não vão ser inseridas no problema, então a gente vai ter que dar um jeito de inseri-las. Tá? Então, lembre dessa. Se não tiver integração por partes, você tem que lembrar das condições de contorno naturais. Beleza? Então, a gente viu lá com o operadorzinho variacional, ficou bem tranquilo da gente obter a equação diferencial e as condições de contorno, ou pelo menos verificá-las. Então, foi isso que eu acabei de dizer, né? O que a gente fez hoje. Da mesma forma que a gente viu na aula passada, a função U, então, que minimiza o funcional, é a função U, que é a solução da equação diferencial. As condições de contorno essenciais são impostas na construção do espaço lá dos caminhos admissíveis, ou seja, quando a gente escolhe as funções neta. Então isso vai ser uma coisa legal nas próximas aulas, porque a gente vai ter que impor as condições de contorno essenciais nas nossas funções de aproximação, para os métodos aproximados. Então vai ser bem parecido aqui com a gente está escolhendo o neta. E as condições de contorno naturais vêm lá da integração por partes. Então são os principais resultados dessa parte da matéria. Tarefa sugerida para vocês treinarem o funcionamento do operador variação. Vocês fazerem isso que a gente fez para a barrinha 1D, com as duas vigas, tá? Com uma viga biapoiada, com carregamento distribuído, e para a viga encaixada livre com esses carregamentos adicionais. Vocês executando as mesmas operações, vocês vão ver que vão conseguir chegar nas condições de contorno, na execução diferencial da viga de forma bem tranquila. Beleza? Perguntinhas, dúvidas, pessoal?